Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de nós se reunirmos mais uma vez na mesa de Cristo e se alimentarmos desse pão que vai ser servido agora, que vai nos alimentar a todos nós, inclusive eu, né? É um pão que nos faz nos crescer, é um pão que abre o nosso entendimento, né? Abre os nossos olhos, é um pão que liberta todos aqueles que se achegam à mesa de Cristo. Então, meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo pelas suas redes sociais, dá um like nesse vídeo lá no canal, lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva nesse canal, não te custa nada você se inscrever neste canal. E assim você vai me encorajar a estar aqui esses dias, como por exemplo, nem hoje, cheguei cansado do meu trabalho, mas mesmo assim eu estou aqui para participar deste pão junto com você, porque nós juntos, nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é espiritual. Então, se a Igreja de Cristo ela é espiritual, não tem necessidade, não é proibido, mas não tem necessidade de estarmos reunidos num salão, como assim, por exemplo, né? Ali reunidos. Não precisa, porque o mesmo efeito que faz esta palavra que você está ouvindo aí do lado de lá, é o mesmo efeito que faria aqui se você estivesse junto aqui comigo fisicamente. Então não faz diferença nenhuma. Então, meus amados, então chegou o momento de nós adentrar nesse estudo. Creio eu que não passará de 1 hora. Então, meus amados, abra a sua Bíblia, abra a sua mente, porque nós vamos entrar no estudo. E o título do nosso estudo hoje, eu não falei, né? Igreja Evangélica, um negócio lucrativo em nome de Jesus. Então é esse o título do nosso estudo de hoje. Igreja Evangélica, um negócio lucrativo em nome de Jesus. Então, meus amados, para acompanhar esse estudo comigo, abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17. Diz assim, está escrito assim: porque nós, Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Pregando aos Coríntios, porque nós não estamos como tantos outros, não estamos contra tantos outros, olha a palavra, por isso que é esse o título da nossa palestra, né? Igreja Evangélica, um negócio lucrativo em nome de Jesus. E Paulo está se referindo aqui, né? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, meus amados, é o que eu sempre tenho falado aqui, tenho falado para vocês. Em graça, não tem como você pedir dinheiro, não tem como você barganhar a palavra. A palavra, ela não permite que você faça barganha, seja lá com o que for, né? Lá dentro das chamadas igrejas, lá eles mercantilizam a palavra, não sei se é essa a palavra correta, né? Eles mercantilizam a palavra e vendem de tudo dentro da igreja. Começa vendendo CD, começa vendendo o CD do pastor, né? Lógico. Vendendo revista do pastor, aí vai vendendo um tijolinho, vai vendendo uma vassoura, vai vendendo uma caneta, vai vendendo um copo d'água, vai vendendo uma toalhinha Setu, uma maldição, vai vendendo de tudo, meus amados.
dentro dessas igrejas parece um shopping center, porque tem de tudo para vender dentro dessas igrejas. Então, meus amados, eu quero que eu chame a atenção de você, para que você não se permita que faça barganha com você, que você seja um objeto dessas barganhas feitas em cima de um chamado altar, em nome de Jesus. Então você não pode se deixar a se levar por essas coisas vãs, coisas de homens e não de Deus. Então, meus amados, é por isso que eu falo, eu me agarrei a esse evangelho e hoje ninguém mais pode fazer barganha comigo. Pode até vir uma pessoa que prega evangelho também, como eu. Mas se ele sair fora do evangelho, eu já percebo na hora. Já percebo. Meus amados, então, você tem que ficar de olho esperto com essas barganhas que se faz dentro de uma chamada igreja, porque não é igreja, começa por aí. A barganha começa por aí. Dentro de um local chamado igreja, porque não é igreja. Não é igreja. Igreja somos nós, eu e você estamos juntos agora neste momento. Então nós somos a igreja de Cristo. A igreja onde Ele escolheu para fazer morada. Então, meus amados, é isso. É por isso que esse evangelho é muito, muito maravilhoso. Porque ele abre os nossos olhos para nós enxergar a verdade. Assim como Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele previu, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outras palavras, ele não podia dizer, Jesus de Nazaré não podia, vocês conhecem o evangelho, não, porque nem existia. Nem existia evangelho ainda. Então ele só alertou, né? Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês desses cães gulosos que faz negócio dentro do local chamado igreja. E o pior de tudo, em nome de Jesus. Então, meus amados, quando você pega uma Bíblia dessa aqui, um livro deste aqui, um livro desse aqui, isso é pior do que um canhão, porque isso aqui se faz em nome de Deus, aqui se rouba, se mata em nome de Deus. O canhão não, você já sabe que não tem nada de Deus ali é coisa do homem, é maldade do homem, né? Então, meus amados, nós precisamos conhecer a verdade para que ela venha nos libertar. Vamos continuar ainda aqui, Paulo ainda lá em Coríntios, ele continuou pregando agora para o povo de Coríntios, né? E ele no capítulo 20, no versículo 12 e 13, ele continuou dizendo assim, dizendo estes últimos trabalharam, né? Dizendo, Paulo pregando agora aos Coríntios, né? Dizendo, estes últimos trabalharam apenas para fora, né? É isso mesmo. Eita. Dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Perdão, é o cansaço, estou cansado. Trabalharam apenas 1 hora, contudo... não, estou lendo o livro errado, perdão, por isso não está encaixando aqui aonde eu quero chegar, não. É 1 de Coríntios, nós estamos em Atos, Atos dos Apóstolos, meus amados. Atos dos Apóstolos é onde nós queremos chegar.
Por isso não estava encaixando aqui o que eu queria ler aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. As palavras não estavam se encaminhando. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. É isso aqui, ó. Que faz parte do nosso estudo. 29. Eu sei, Paulo avisando, lá em Atos, né? Paulo avisando ao povo acho que é Roma, né? Aqui no versículo 29. Eu sei, ele já alertando o povo, né? Com a barganha que eles iam fazer. E Paulo não era um profeta, mas parecia um grande profeta, porque ele já estava profetizando aqui. Eu sei que depois da minha partida, ou seja, da minha morte, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, não poupará a igreja. Não poupará a igreja. E é o que nós vemos hoje. Pastores aí que não poupam a igreja. Coitados velhinhos, ganhando um salário mínimo de aposentadoria. E muitas vezes, desse salário mínimo, tem que pagar aluguel, comprar remédio e comer ainda de tudo isto. E os pastores ainda querem que eles dê 10%. Isso, meus amados, são lobos veróis, e põe veróis nisso, viu? Que não pouparão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmo, dentro daquele povo mesmo, Paulo alertando, ó, dentro do meio de vocês, quando eu partir, quando eu morrer, vai entrar lobo, vai se levantar lobo dentre vocês mesmo. Eles não vão vir de fora, é de dentro de vocês mesmo. Vão levantar lobos veróis. E é o que nós vemos hoje, dentro dessas chamadas igrejas aí, no meio dos evangélicos, né? Lobos tomando o dinheiro dos coitados dos velhinhos, que ganham um salário mínimo. Dentre de vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar. Preste atenção na palavra aqui. A palavra não está dizendo que vai aparecer pastores, né? Que vai levar você a conhecer Deus, a presença de Deus. Não. A palavra está dizendo aqui que vai arrastar aos discípulos, né? Coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Os discípulos atrás deles. Quem é os discípulos de hoje? A igreja. A igreja. Então, hoje, esses caras de pau com o nome de pastor, com o título de pastor, eles arrastam a igreja, enche a igreja. Você vê aí catedrais lotadas, mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, para não dizer 10.000 pessoas. Eles arrastam aqueles discípulos para eles, né, para tomar o dinheiro deles, enganar eles com falsas braganhas, com braganhas que não tem na Bíblia. Campanha, tem na Bíblia? Não tem na Bíblia. Não tem campanha na Bíblia. Então Paulo está dizendo aqui, ó, vão arrastar os discípulos atrás deles. Então, se o camarada dizer, eu sou o bispo Godofredo, esse domingo eu vou estar na tua igreja. A multidão lota a igreja, que fica por todo mundo pro lado de fora ainda. Fica 2.000 dentro da igreja e 2.000 pro lado de fora. Meus amados, é o que está escrito aqui ou não é? Me ajuda aí. É o que está escrito ou não é? Arrastar os discípulos, que discípulo é os membros, né?
Não é o pastor, pastor é apóstolo, né? Se tivesse, estou falando se tivesse apóstolo, mas não existe apóstolo. Nosso apóstolo é Cristo. Estou falando na linguagem deles, né? Para arrastar os discípulos, que é os membros, atrás deles. Não é atrás de Deus. Preste atenção, meus amados. Arrastar não é para levar eles à presença de Deus, para que eles venham se encher de Deus. Não. Arrastar atrás deles, desses cara de pau, com título de pastor, com título de profeta que não existe mais, com título de sacerdote que não existe mais, com título de apóstolo que não existe mais. Então tá aqui. Mas a igreja não entende disso. Então, quando a igreja ouve falar que o bispo Godofredo, o apóstolo Godofredo, o pastor Godofredo vai estar naquele certo lugar, a igreja lota. Aí naquele meio, aí ali dentro é CD, é revistinha, é livro, é de tudo se vende ali. Arrastar os discípulos atrás dele. Então, meus amados, se eu estou levando você a conhecer qual é as braganhas que se faz dentro dessas igrejas, que os discípulos, os membros não têm o entendimento. Então, é isso que eu quero que você tenha esse entendimento. Que você não está indo num certo lugar para conhecer Deus. Porque se você quisesse conhecer Deus, você lia a Bíblia na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Mas não, você vai lá arrastados por eles. Arrastados por eles. Tanto é verdade que quando é um pastor que cotidiano daquela igreja, a igreja é vazia. Mas quando diz que vem o bispo, a igreja lota. Você vê que a igreja não está indo buscar Deus, não está indo, e nem deve mesmo buscar Deus. Era para ela ir buscar o conhecimento de Deus, mas nem isso a igreja vai buscar conhecimento. Ela vai arrastada por quem? Pelo bispo, pelo pastor, pelo presidente da igreja, e não por Deus. E lá em Mateus, onde nós estávamos vindo naquela hora, né? Lá em Mateus, no capítulo 21, era onde nós estávamos abrindo. No capítulo 21, no versículo 12 e 13, agora sim o estudo vai encaixar, né? Tendo Jesus entrado no templo, preste atenção, tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou demônio. Ou o que foi que Jesus expulsou lá do templo? Os que estavam fazendo braganha lá dentro do templo. Os que estavam vendendo e os que estavam comprando. Porque se alguém vende, porque tem alguém querendo comprar. Então quem é o errado? Os dois. É errado o que vende e mais é errado o que compra. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendia e comprava. Então tinha uns interessados a vender e tinha uns interessados a comprar. Infelizmente, só mudou a geografia, mas é isso que nós vemos dentro da chamada Igreja de Cristo nos dias de hoje, nos dias atuais. É uma vergonha. Os que vendia e o que comprava, né? Também, por que aparece, meus amados? Por que o apóstolo sai do mijo, ele consegue vender feijão, consegue vender tijolo, consegue vender
sabonete, consegue vender toalhinha. Por quê? Porque tem quem compre. Tem quem compre. Aqui está escrito na Bíblia que se pode vender isso? Não está. E por que a igreja compra? Porque não lê. Porque a igreja, além de não ler, não acredita no que está escrito. Acredita no que o pastor fala, no que o bispo fala, no que o apóstolo fala. É nisso que eles acreditam. Então, meus amados e minhas amadas, você precisa estar atento para não deixar, porque logo mais você vai ser o próprio o objeto de vender você. Vão te vender você para servir de qualquer coisa, de empregado ou sei lá de quê. Né? Assim acompanha a sua imaginação. De que vão te vender? Para que vão te vender? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendia e comprava. Também derrubou as mesas dos cambistas. Então estava acontecendo de tudo ali. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Acontece de tudo. Dentro desses lugares chamados igreja, acontece de tudo. Acontece de tudo. E a igreja não percebe. Porque a igreja está enfeitiçada. A igreja está enfeitiçada. Então uma pessoa enfeitiçada, ela não tem condições para nada. É como um bêbado que bebeu demais e está caído na sarjeta. Sem condições para nada. E é assim que se encontra a igreja de Cristo hoje. Sem condições para nada, está enfeitiçada, comprando caroço de feijão, ponhando o seu salário em fogueira tonta. É isso que está acontecendo dentro das igrejas hoje. E a igreja sem ver. A igreja não está vendo. A igreja batendo palma. Não, esse é o homem de Deus. Um homem que não paga as contas da igreja. Caloteiro. E a igreja dizendo, não, é um homem de Deus. Mas que Deus que é esse, meus amados? Eu pergunto, me ajuda aí. Que Deus que é esse que põe um caloteiro para fazer a sua obra? Que Deus que é esse? Certamente não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que criou os céus e a terra. Não é. Os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Então vendia de tudo ali. Até parecia, nem sei o que parecia. Aquele templo do qual se chamava casa de oração. Porque ele está parecendo uma feira, um shopping center. Versículo 13. Disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Estava escrito na lei de Moisés, na Torá, que a casa de Deus, que era o templo naquela época, não hoje. Hoje, a casa de Deus somos nós. Mas naquele tempo, a casa de Deus era aquele templo, lá em Jerusalém, que foi derrubado. Disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores, covil de ladrões. É isso que nós vemos hoje, é isso que meus olhos vê hoje. Esse local chamado de igreja não é igreja, é um covil de ladrões e de salteadores que estão lá, estão por aí somente para roubar a igreja. Somente para roubar a igreja. E a igreja não percebe, né?
porém, chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E Paulo continua a falar lá em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Paulo continua a falar em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20 e 21. Paulo continua a falar, versículo 20. Logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por amor de mim. 21. Não anula a graça de Deus. Não anula a graça de Deus. E é o que nós vemos, pastores aí, até os próprios membros, né? A gente lê isso aqui para os membros da igreja e eles dizem: não, meu pastor nunca leu isso para mim. Meu pastor nunca falou disso para mim. Nós não somos a igreja é lá, ó. É lá que é a igreja. E nós vamos para lá. Hoje é dia de culto de Santa Ceia. E onde está escrito Santa Ceia, Carolina? Não sei. Não sei onde é que você não sabe. Aqui não tem escrito Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Não existe. Simplesmente não existe. E por que você vai lá comer Santa Ceia, se não existe aqui na Bíblia? Porque você crê na Bíblia ou porque você crê no pastor? Porque você crê no pastor. Se não está escrito, você vai lá comer Santa Ceia porque você crê no pastor. E não no que está escrito, que não está escrito Santa Ceia. Aqui não tem Santa Ceia. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu pego você, eu mergulho você dentro de um tanque de água, dizendo que o seu velho homem está ficando ali, o que é que eu estou dizendo? Que o sangue de Cristo foi um sangue de barata que não serviu para nada. Não serviu para nada. Se eu tenho que mergulhar você dentro de um tanque, dentro da piscina, para te lavar os teus pecados, para que seu velho homem fique lá, então para que serviu o sangue de Cristo? Para nada. Eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Eu estou anulando. E o que vai permanecer é o que eu quero fazer, e não o que Cristo fez. E ele continua falando. Volta lá em Mateus, nós já estamos terminando, porque, meus amados, assim, ó, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele chegou na Grécia. Primeiro ele chegou na Grécia. Na Grécia, virou uma filosofia, né? Virou uma filosofia. Chegou em Roma, na Grécia virou uma filosofia e Paulo combateu, né? Paulo disse: não, a palavra, o Evangelho de Cristo não é filosofia. Então Paulo combateu. Então chegou em Roma, o Evangelho chegou em Roma, virou instituição e Paulo combateu. O Evangelho chegou no Brasil, virou um negócio lucrativo. E Paulo não está aqui para combater. É preciso que se levante pessoas de coragem, tanto homem como mulher, para falar para esses cães gulosos que o Evangelho de Cristo não é um negócio. É preciso que se tenha coragem, para que venhamos tirar esse título de pastor. Tem que ser tirado, porque pastor não é título. Pastor é um dom, não é um título. Eu não posso sair de manhã pelas ruas por aí dizendo que eu sou um pastor.
Porque eu não sou um pastor. Pastor é um título. Só serve na hora que você está lendo aqui, ó. E o nosso pastor é Cristo, não é homem. Então, para nós continuar, volta lá em Mateus. Mateus no capítulo 7, volta lá para nós continuar aqui. Mateus capítulo 7, no versículo do 5 ao 8. Nós já estamos terminando. Eu falei que hoje era rápido, não ia me estender muito. Versículo 5. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você vê, na lei, Pedro pregando na lei. Então o pastor, hoje em dia nós vemos pastor com título, que eles não entendem nada da graça de Deus e querem pregar para uma igreja, que somos nós, né? Pregar para as igrejas de Cristo, se eles não entendem nada da graça. Porque se eles não entendessem da graça, eles não diriam que eles eram um pastor. Se eles entendessem da graça, eles não pediam dízimo, porque eles entenderiam que o dízimo era da lei e não se pode mais pregar lei para a igreja hoje. Então, se vemos que eles não entendem de nada e querem pregar para a igreja, né? Atrás do teu olho, e não verás, então verás claramente para tirar o argueiro do teu próximo, do teu irmão. 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos, as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Então eles pegam esse versículo aqui e diz que a igreja tem que buscar Deus, mas não é que buscar Deus, você tem que ler a palavra de Deus gratuitamente, você tem que pregar a graça gratuitamente. Você não pode pregar por dinheiro, você tem que pregar por amor. Se você não tem amor à palavra, então você não precisa vir pregar. Vá ouvir, então só. Batei e abri-se-vos-á. Aí eles torcem esse versículo, aí diz que você tem que buscar Deus, que Jesus está na sua porta batendo, você tem que abrir. Se aqui não está escrito nada disso. 8. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-vos-á. Então isso aqui é uma parábola. Mas eles levam no literal. Prega no literal e diz que a igreja tem que buscar. Diz que a igreja tem que abrir a porta do seu coração, senão Jesus não entra. Olha, Jesus é educado, ele não vai entrar. Como não vai? Se nós somos dele, ele comprou, nós somos produto dele. Ele comprou a preço de sangue, né? Então nós não temos escolha. E quem quer mais escolha melhor do que conhecer Deus? Mas os pastores torcem tudo isso aqui. Meus amados, depois nós terminar hoje, com todas as sortes de bênção, vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Atos capítulo 19. Está vendo que hoje nós estamos sendo rápidos? Mas domingo tem, viu? Domingo não sei se você é rápido ou não. Atos 19, versículo 23 até o 27. E está aqui, ó. Por esse tempo houve grande
alvoroço acerca do caminho. Acerca do caminho. Era assim que era conhecido o povo da época de Paulo, de Pedro, de Tiago, o povo do caminho. Porque Jesus tinha falado, eu sou o caminho. Então, por conta disso, era assim que ele era conhecido, o povo da igreja primitiva, o povo do caminho, né? Acerca do caminho. Pois um ourive, eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos ler aqui, né? Pois um ourives chamado Demétrio, né? Alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, é isso mesmo? Nichos de Diana. O que quer dizer nichos de Diana? Imagens. Que lá na Grécia era a deusa, o deus deles era Diana, né? Tinha essa deusa Diana. Então eles faziam as imagens e vendiam, mercadejava com o povo, né? Então, e esse Demétrio era um deles que fazia essas imagens, a profissão dele era fazer isso, né? Fazia nichos de Diana e que dava muito lucro, dava muito lucro aos artífices. 25. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, né? Eles fizeram uma reunião, Demétrio, né? Esse homem Demétrio, ele convocou os outros da mesma profissão e para comentar alguma coisa. Vamos ver o que eles estavam comentando, para que foi essa reunião, né? Na mesma profissão, e disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. Por que os pastores não querem deixar o seu título de pastor? Porque é do título de pastor que vem a prosperidade dele. Tem pastor por aí, meus amados, ganhando 200 mil reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Tem pastor por aí ganhando 200 mil reais. Pago por quem? Pela igreja. E a igreja está comendo o quê? Ovo. Enquanto o pastor ganha 200 mil reais mensais, a igreja come ovo quando tem. Essa é a realidade. Quando tem. Então, esses profissões que fazia nicho de Diana, né? Imagem de Diana, eles se reuniram, olha, se nós não se cuidar, a nossa profissão está em risco. E é a mesma coisa nós estamos vendo hoje. Esses pastores aí estão dando pulo de toda altura, porque eles estão vendo que a profissão deles vai se acabar. Porque está se levantando um povo aí da graça de Deus, gente com coragem, para dizer na cara deles que eles não são ninguém, eles não são nada, não são pastor, não são apóstolo, não são profeta, não são nada. Não são nada. Porque o apóstolo da igreja de Cristo é Cristo. O pastor da igreja de Cristo é Cristo. O profeta da igreja de Cristo é Cristo. E o sacerdote é Cristo. Então, esses caras de pau aí não são nada. 26. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente. Então, os cães de cara de pau com o nome de pastor, com título de pastor, com título de profeta, eles estão dando pulo de raiva
porque eles estão vendo que a profissão deles está desencadeando diante da graça de Deus, porque essa graça vai deixar eles nu e despido. A profissão deles vai acabar. Persuadido e descaminhado, muita gente afirmando não serem Deus os que são feitos por nossas mãos. E eu afirmo, não é igreja o que é feito por mão desses homens por aí. Não é templo o que é de Deus, isso que tem sido feito por mão de homens por aí. Não é templo, não é igreja. Igreja somos nós, templo somos nós também. Nós somos templo, nós somos a igreja de Cristo. Então, meus amados, está se levantando um povo aí com toda a força que vai bater na cara desses cães até eles reconhecerem que eles não são nada na vida. Que eles não são pastor, não são apóstolo, não são sacerdote, não são padre, não são nada. Não são nada. Do mesmo jeito que estava acontecendo lá em Éfeso, na Ásia, vai acontecer também no mundo de hoje, porque essa graça ela está vindo com força e vai acabar com esses ladrões, esses negociadores em nome de Jesus. Esses caras que têm feito negócio em nome de Jesus, esse negócio vai acabar. Eles vão parar de roubar a igreja de Cristo. Desencaminhando muita gente, afirmando que não são Deus os que são feitos por nossas mãos. E eu afirmo, não é igreja. Aonde você está indo não é igreja. É um covil de ladrão. Aonde se rouba, aonde se engana, em nome de Jesus. Por mãos humanas, 27. Vamos ler até o 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Pois é isso que vai acontecer. Estimado a nada, a ser mesmo destruída. Mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque essas igrejas que existem por aí, se eu terminar o versículo logo aqui, destruída a majestade daquela que toda a Ásia e todo mundo adora. Então é isso, meus amados. Esses pastores de hoje, eles andam com medo, já estão com medo, estão dando pulo de toda altura aí, com medo que a profissão deles se desencandeie, com medo que a igreja venha ver que aquele local onde ela está indo não é uma igreja. Não é uma igreja. É um açarpão onde prende gente. Então, meus amados, é isso, porque só esses açarpão aí só está aberto porque tem quem leve dinheiro lá. Mas com o Evangelho de Cristo hoje sendo lido, pregado por nós, os nossos netos, eu já nem digo nossos filhos, porque muitos no dia de hoje, nossos filhos já estão grandes, talvez já esteja até frequentando esses açarpão por aí, de prender gente, né? Mas os nossos netos, tendo conhecimento disso aqui, eles não vão levar o dinheiro deles lá. E uma vez que eles não vão levar o dinheiro deles lá, eu quero ver essas portas se abrirem. Não vai se abrir. Acabou. Vai acabar para esses canalha, destruidor de família, de lares. É isso que nós vemos por aí.
lares destruídos por causa de um local chamado igreja. O homem deixa de dar assistência à sua esposa porque tem que ir para a igreja. O homem deixa de dar assistência à sua esposa porque tem que fazer um jejum. E para fazer o jejum, não pode fazer sexo. Então, isso vai se agravando e quando se vemos, o lar está destruído. Estão separados. E é vice-versa também. Não estou falando só do homem, mas da mulher também acontece do mesmo jeito. A mulher que não dá assistência ao marido porque tem que ir para a igreja, o culto das irmãs, culto de oração das irmãs, que não tem isso escrito na Bíblia. Aí segunda vai para o culto das irmãs, terça vai para o culto de oração dos velhos, da senhora, na quarta vai buscar o Espírito Santo, na quinta vai buscar a corrente da prosperidade, na sexta vai buscar Deus e no sábado o marido sai com outra. Aí ela diz que é o Satanás. Não é, é você que não deu assistência ao seu marido. Da mesma forma é o marido, quando você faz isso com ela. Não é que no sábado o diabo entrou, não. É que você não deu assistência à sua mulher e no sábado ela saiu com outro. É isso que está acontecendo hoje em dia. E só com os olhos iluminados que nós vemos isso. Meus amados, por hoje é só. Por hoje é só. Mas sejam todos abençoados com todas as sortes de bênção em todas as áreas da sua vida, seja na área trabalhista, familiar, amém? Receba a promessa de Deus através do testamento que já foi aberto. Então você tem direito. Se o testamento foi aberto, você tem o direito de receber e tomar posse. Então receba a herança de Deus, amém? E até o nosso próximo encontro, que provavelmente será domingo, amém? Até lá. Paz eterna a todos.